daqui para frente, eu vou considerar o A um subconjunto aberto do R2, o x0, y0 um ponto de A e uma F diferenciável em x0, y0. Aí, a gente sabe que eu vou considerar aquela diferença, sabe, naquele limite grande da definição de diferenciabilidade, o numerador eu vou escrever como sendo f de x, y, menos f de x0, y0, menos del f del x de x0, y0, vezes x menos x0, né? Menos del f del y de x0, y0, vezes y menos y0. Bom, eu posso... Isso aqui era o numerador que aparecia naquele limite grande, tá? Então, essa diferença eu vou chamar de e de xy. Isso aqui é uma função e de xy. Tá bom? E como a f é diferenciável, o que a gente sabe sobre esse e? Como f... Peraí. F é diferenciável, então... Deixa eu escrever de outro jeito, só para ficar mais clara a redação. A função... Essa função e, né, tem a propriedade que o limite, quando xy se aproxima de x0, y0, de e de xy sobre a norma de xy menos x0, y0 é zero, não é? Era isso que a definição de diferenciabilidade de f dizia. Tá? Eu só reescrevi de outra forma. Seja gama uma função que sai de um intervalo e chega no R2, né? Com I é um intervalo. Aqui é seja gama, tal que, na verdade, eu vou escrever assim, gama de t, ela é uma função x de t, y de t, né? É um par de funçõezinhas aqui, e eu vou exigir que essas duas funções, o x e o y, sejam deriváveis num certo ponto t0, seja essa gama tal que x e y são funções deriváveis num certo t0 pertencente a i e que o gama de t0 é aquele x0, y0. Tá bom? Então, é assim. Aqui eu tenho um intervalo I. Tá? Dentro desse intervalo tem um ponto t0. A função gama, que é o que a gente chama de curva, ela pega cada t desses e leva num ponto, e conforme eu vou olhando o percurso aqui, eu obtenho o traçado de uma curva, gama. E eu estou supondo... eu esqueci de escrever aqui. Tal que são deriváveis e que gama de t pertence a qualquer que seja t. Tá? Isso daqui quer dizer que todos esses pontos estão dentro do domínio A da função f. Então, a f pega qualquer ponto daqui e manda na reta. Né? A f faz isso, pega pontos x e y daqui e calcula o f de x, y lá. Tá?
E aqui está o gama de T0. Agora, qual é a composta que eu vou fazer? Eu vou pensar na composta que pega um ponto T aqui, calcula o gama de T, vem parar em algum pontinho aqui, um gama de T, e aí, nos pontos de A, em particular nesse, eu posso calcular o F dele. E aqui vem parar, então, o F, eu vou escrever aqui, F de gama de T. Tá bom? Então, esta daqui é uma função composta que pega, eu vou chamar de G grandão, G de T é F composta com gama de T. Tá? Que pegou esse T, calculou aqui e mandou lá. Essa é uma função de uma variável. Tá? E nós vamos calcular a derivada da G em T0. Tá? Então, o que a regra da cadeia vai dizer é que G é derivável em T0 e a derivada da G calculada em T0 é, olha que bonitinho, o gradiente de F, tá? Calculado em gama de T0, produto escalar com a derivada da gama calculada em T0. Tá? Então, é a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Tá? Só que, em vez de derivada, como é uma função de duas variáveis, em vez disso aparece o gradiente. É o gradiente calculado em gama de T0, produto escalar com o vetor gama'. Agora, tá certo? A regra da cadeia diz isso. E nós vamos ver o porquê disso. Por que que vale isso, né? Então, aquelas contas que eu fiz anteriormente foi para preparar o terreno para ver que isto aqui é verdade. Tá? Então, por quê? Vamos fazer primeiro um exemplo? Eu vou primeiro fazer um exemplo, depois eu vou mostrar o porquê disso. Tá bom? Eu tenho f de xy igual a x2 mais 3y2. E gama de t é seno t cosseno t. Tá bom? Eu quero calcular, e aí eu vou montar a função g de t, que é f de gama de t. E aí eu quero calcular g' de t. Neste caso, é fácil, eu posso só substituir tudo, fico com uma função de duas variáveis e derivo. Tá? Mas eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou fazer desse jeito que eu falei e vou fazer usando a fórmula lá da regra da cadeia e mostrar que dá igual. Tá bom? Então, tem duas maneiras de calcular isso neste caso. Tá? Primeiro é calcular quem que é g de t. É f de seno t cosseno t. Agora, quem que é f? O f pega a primeira coordenada e eleva ao quadrado e soma com 3 vezes a segunda ao quadrado. Tá bom? É essa a composta. E aí, g', aí, quando a gente consegue fazer isso, virou cálculo 1, né? É a derivada de uma função de uma variável. É o que vocês já aprenderam em cálculo 1. Quanto dá a derivada aqui? Dá 2 seno t vezes a derivada que está aqui dentro, que é cosseno, tudo bem? Mais 6
cosseno t, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos seno t. Isso aqui dá 2 seno t cosseno t, menos 6 seno t cosseno t, que é menos 4, né? Seno t cosseno t. Até aí tudo bem? A partir do momento que eu consegui substituir tudo, eu fiquei com uma função de uma variável e derivei normalmente. Mas agora eu gostaria de testar a fórmula. A fórmula é que a derivada de g é o gradiente da f calculado em gama de t, produto escalar com a derivada da gama. Tá? E aí, então nós vamos ver quem que é gradiente de f. Vamos lá. Gradiente de f em xy dá o quê? Derivada da f em relação a x, que é 2x, e a derivada da f em relação a y, 6y. Então, vamos ver como é que fica. Eu tenho que calcular o gradiente de f não no xy, mas em gama de t. Tá? Então, gradiente de f calculado em gama de t. Dá o quê? Dá 2 seno t. Tá? E 6y é 6 cosseno t. Então, o g' de t, aqui eu esqueci de anotar, né? Eu tinha feito de uma primeira maneira, agora eu estou refazendo de outro jeito, né? Então, g' de t é 2 seno t vezes, 2 seno t 6 cosseno t, que é isso aqui é um vetor, né? Produto escalar com o vetor gama'. Quem que é o vetor gama' aqui? É cosseno menos seno, né? Então, é cosseno t menos seno t. E agora é só fazer o produto escalar. Como é que faz produto escalar? Multiplica o primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo, né? 2 seno t cosseno t, mais 6 cosseno t vezes menos seno t. Vocês viram que apareceu igualzinho? Né? Isso aqui é menos 4 seno t cosseno t. Tá bom? Deu para acreditar? Né? Deu igual. Apesar de ser um método completamente diferente, né? Mas quem está garantindo isso é a tal da regra da cadeia. Isso é um teorema, a gente precisa entender por que funciona, né? Então, vamos voltar lá no porquê que funciona. Eu vou fazer um exercício que está no livro do Guido Risi, tá? Volume 2, né? Página 220. É o exercício 11, tá? Eu não lembro se é um exercício ou se é um... Acho que é um exemplo. Ele está feito lá. Mas vamos lá. Eu tenho z, é uma função f. Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Aqui a gente conseguiu fazer de duas maneiras, porque eu sabia qual era a expressão da f, e eu tinha também a expressão da gama. Então, eu tinha como montar a composta e derivar ou fazer do outro jeito, né? Mas, às vezes, a gente não tem todos esses dados. Às vezes, eu sei que a f é uma função diferenciável, só. Mas eu não tenho a expressão, que é o que acontece aqui. E aí, eu tenho que, mesmo assim, tirar algumas informações sem saber qual é a função, tá? Então, vamos lá. Então, aqui essa z aqui é uma função de classe C1. Lembra o que era isso? Lembra o que é uma função de classe C1? É uma função que tem
as derivadas parciais contínuas. Tá? Então, ela é diferenciável, ela é super bem comportada. Tá? E aí, eu tenho que o f no ponto 1, 2 dá menos 2. A derivada da f em relação a x nesse ponto é 3. A derivada da f em relação a y é 4. E gama de t é uma curva, assim, ó, ela é t quadrado, 3t menos 1 e z de t. Essa daqui é uma curva contida no gráfico de f. Tá? E aí eu quero que vocês achar a equação da reta tangente. Deixa eu corrigir uma coisa. Não é a equação, né? Tá errado falar a equação, porque é uma equação. Nunca é a. Tem mais de uma. Então, uma equação para a reta tangente a curva em gama de 1. Tá bom? Aqui tem várias coisinhas que a gente tem que considerar. Essa curva é uma curva no R3. Tá? A imagem dela está lá no R3, no espaço. Né? São 3 coordenadas. E o que esta frase aqui quer dizer? O que você tem de informação aqui? Bom, geometricamente, você tem uma função e a curva, diferentemente daquela gama dali que estava dentro do domínio, né? O traçado dela estava dentro do domínio, esta daqui, ela está no espaço. E para cada t, o gama de t está no gráfico. Como é que eu sei que um ponto está no gráfico? A terceira coordenada do ponto é o f das duas primeiras. Então, quem que é esse z de t aqui? O z de t é o f de t quadrado 3t menos 1. Concorda? Tá? Esta frase aqui implica, né, que a terceira coordenada é o f das duas primeiras, para todo o t. Tá certo? Então, o traçado o traçado da curva está dentro do gráfico da f. Tá? Bom, por que eu falei tudo isso? Como é que a gente acha a equação de uma reta tangente a uma curva num ponto? Quais são os ingredientes para a gente montar a equação? Eu preciso, para montar a equação de reta no espaço, eu preciso de um ponto, que é este, gama de 1. E eu preciso de um vetor, da direção da reta. A direção da reta é dada por qual vetor? Pelo gama-linha. De quem? Gama-linha de 1. Né? O gama de 1 é o ponto, gama-linha de 1 é o vetor. Tá certo? Esta reta aqui, então vamos lá. Se vocês quiserem, dá para saber direto que a reta é dada por x é igual a gama de 1 mais múltiplos do vetor tangente, que é o vetor gama-linha de 1. Então, tudo que a gente tem para fazer é calcular gama de 1 e gama-linha de 1. Tá? E estão ali os dados. Tá? Então, vamos fazer uma coisa de cada vez? Gama de t era t quadrado, 3t menos 1 e z de t, né? E o z de t é f
de T2, 3T menos 1. Quem que é gama de 1? 1, 3 vezes 1 menos 1, dá 2. E Z de T. Z de T é F de 1, 2. Z de 1, né? Deixa eu escrever aqui. Z de 1 é F de 1, 2, que foi dado para a gente, menos 2. Então, o gama de 1, o ponto, eu já tenho, né? É o 1, 2, menos 2. E agora eu preciso da derivada. Então, quem que é gama' de T? Gama' de T é 2T, derivada disso é 3, e a derivada de Z. Quem que é a derivada de Z? Deixa eu deixar indicado por enquanto. Vamos lá. O que eu sei sobre Z é isto. Então, o que eu sei sobre... Como é que eu calculo a derivada de Z? A regra da cadeia. É o gradiente da F, calculado em T2, 3T menos 1, produto escalar com a derivada do que está dentro, que é 2T, 3. No caso aqui, a Z' de 1 é gradiente de F calculado em 1, 2, produto escalar com 2, 3. Como é que faz isso aqui? Isso aqui é del F del X de 1, 2, del F del Y de 1, 2, produto escalar com 2, 3. Aí, usando o que foi dito lá no enunciado, né? Foi dado que del F del X de 1, 2 é 3. Del F del Y de 1, 2 é 4. Aí eu vou fazer o vetor 3, 4, produto escalar com o vetor 2, 3, que dá 3 vezes 2, dá 6, mais 4 vezes 3, dá 12. E aí, Z' de 1, eu sei calcular e dá 18. Tá bom? Então, gama' de 1 é 2, 3, 18. E agora é só montar a equação da reta, né? Então, a equação da reta é reta tangente a gama em gama de 1 é x igual, né, ao ponto 1, 2, menos 2, mais múltiplos do vetor 2, 3, 18, com lambda variando em R. O que tinha de difícil aqui? Tinha 2 pontos mais delicados. Um era interpretar, descobrir quem que é Z de T. Né? Para isso, vocês têm que entender a frase que a curva está contida no gráfico. Né? Que o Z de T é o F dos X de T e Y de T. E a outra coisa que é a novidade aqui, que é o que poderia ser mais difícil, é fazer isso. Calcular a derivada de Z de T. E aqui precisa mesmo da regra da cadeia. Né? Isso aqui é a regra da cadeia. Deu para entender? Depois, então, na próxima aula eu vou demonstrar a regra da cadeia e a gente vai ver mais aplicações e mais alguns exercícios, tá bom?